base. Então, quando você fala do sucesso do Felipe, você fala do sucesso do Flamengo, você tem pessoas trabalhando ali também. Então, assim, você não pode descartar isso e que muitas das vezes são pessoas que às vezes estão nessa transição, que às vezes não tem nenhuma, talvez a remuneração a nível do profissional, mas que elas precisam trabalhar para garantir. Porque a realidade é sempre essa, né? O cara sempre olha meio assim e fala assim, pô, o cara tá vindo da base, pô, não sei se o cara vai... E às vezes o cara é um baita profissional. O cara só está no lugar errado, né? Porque às vezes o cara já tem que estar no profissional, às vezes não está. Mas faz parte disso, né? E isso, eu tinha uma troca muito grande com o Luiz Carlos, porque ele era o gerente da base. Eu tinha muito essa troca com ele. Muitas das vezes ele estava ali e ele sabe disso. Às vezes ficava gritando ali na beira do campo com os meninos. Eu falei, cara, não precisa mais fazer isso, porque são atletas de sub-20, eles precisam ter autonomia para trabalhar e tal. E tantos outros atletas também que você chegava ali, via, identificava, chamava o atleta. E outro, assim, todos esses atletas que estão brilhando, tanto o Wallace como o Iago, isso tudo é fruto do trabalho deles. Tudo fruto do trabalho deles. Mas a gente ficava ali auxiliando, que é o que eu posso fazer. Eu não posso vestir a chuteira, chegar lá e falar, meu irmão, vou jogar no teu lugar. Não posso. Mas era isso, assim, era, pô, filho, vem cá. Por que você está fazendo isso? Por que você faz isso? Por que você não faz assim? Por que você não tenta fazer assim? Você estava me contando dele fora do Iago, né? Que você conversava muito com Isso, ele. O isso. Iago fez o gol. Se bem que eu não sei quando o programa vai lá, mas o Iago ele fez o gol na final do Mundial, de cabeça, e fez o gol agora contra, Isso, o empate contra a Portuguesa. Bom cabeceador, grande. Não, bom... esse para mim acho que é o melhor cabeceador do país. É. E ele sempre teve isso com ele. E, assim, isso é dele, não é óbvio, tem treinamento, você treina, você estimula, mas isso é dele. E eu falava, às vezes ele tinha assim umas tiradas e queria de repente pegar uma bola e driblar, e não era só eu. Não estou dizendo que sou eu o cara que está fazendo isso, não, mas todos os coordenadores, tinham coordenadores do sub-15 ao sub-17, tinha coordenadores das menores e tinha o pessoal da captação do clube que estava ali identificando, que no treino também identificava alguma coisa e pontuava para eles. Então, assim, o Flamengo é isso que você vê aí, né? Que é tudo muito grande, tudo muito, né? Você fala uma coisa, às vezes a pessoa interpreta de uma maneira errada, acaba criando uma situação desconfortável. Mas o que quando me contrataram, O Iago, especificamente, ele tem quantos anos? e agora tem 20 anos. 20 anos. Ele tem potencial para daqui a pouco ser integrado ali e ficar entre os zagueiros titulares? Tem, como o Cleiton tinha também, né? Então, assim, o Cleiton quase não jogou, por exemplo, com o Felipe. Mas aí você pensa, ele tem Danilo, ele tem Ortiz, ele tem Léo Pereira, entendeu? Difícil, É difícil, às vezes, para o menino ter a oportunidade de jogar. E o Flamengo, cada vez mais, meu ponto de vista, tá? Posso estar errado, mas pelo nível de exigência que está tendo, pelo nível de conquistas que está tendo, financeiras também, é mais fácil o Flamengo contratar um desses top jogadores acabou tops. de trazer o Vitão. É isso, entendeu? Então, assim, mas se você colocar esses meninos para jogar entre um e outro o outro jogo ali, ao lado ali de um Arrascaeta, ao lado de um Léo Pereira, ao lado de um Emerson, talvez, ao lado de um Varela, eles não contam. Eles não contam. Então, assim, são jogadores que têm nível. Agora, eu acho que tudo é sequência, né? De jogo, você ter ritmo de jogo. Por exemplo, o João Vitor é um garoto que a gente sabe, lá dentro do clube, as pessoas sabem que ele tem um nível altíssimo. É homem. Se você chegar perto dele, conversar com ele, você vai ver que é um moleque que tem 18 anos, mas é homem, é ponta firme. Você vai falar uma coisa com atitude e tal. E aí pegaram o João e jogaram ele no profissional. Beleza, ok, está lá treinando com o profissional. Ele só está treinando e não estava. O processo não fez com que ele não jogasse os jogos da base, mesmo tendo idade. Ele só treinando, viajando com o profissional. E no momento que talvez o Felipe tenha precisado dele ali para colocar ele, que foi o jogo contra o Sport, foi o Sport Fluminense, é óbvio que o menino às vezes está sem ritmo de jogo e ele precisava estar jogando. E aí o time não foi bem, porque o Danilo é expulso com 13 minutos de jogo contra o Sport.
E contra o Fluminense, ele atrasa a bola para o Rossi acaba ali falhando e acaba saindo o gol do Fluminense. E tu já vê algumas pessoas falando, pô, mas o trabalho da base não é questão de trabalho de base. Porque o João, tanto é que ele jogou ao lado do Iago contra a Portuguesa e jogou bem também. Então, assim, às vezes as pessoas não têm essa visão, óbvio, não vai ter. Elas não têm o acompanhamento desses atletas mais jovens, Não elas estão só lá têm a dentro visão, também para ver. elas só estão ali tendo aquela possibilidade de ver o atleta jogando, mas são dois jogadores que são diferentes. A mesma coisa eu falo do Wallace. Volto a falar, acho que é um jogador que tem potencial, mas assim, você tem que estar com ele todo dia. Só que ele, quando você pisa lá no profissional, talvez já não se tenha, talvez, um olhar que a gente tinha ali na base, porque a base é todo dia, é todo dia. E você está falando de atleta de 18, 19 anos. Esse atleta está em formação ainda, ele não está formado. O atleta que estoura, né, a gente fala essa bolha, aí você pode lavar as mãos e pode vender por 30, 40 milhões, que é o caso do Estevão, do Hendrick, 16 anos, acabou com o jogo contra o Palmeiras e Botafogo no Engenhão, moleque de 16 anos. Então, assim, são jogadores que, né, o Flamengo tinha Lohan, tinha Matheus Gonçalves, todos esses atletas em formação. Você tem 20 anos, eles não estão totalmente formados. Você bate cabeça, talvez até ali 21, 22, tem jogador que sai, né? O Samuel Lino, por exemplo, foi um atleta que era do Flamengo, saiu e o Flamengo recontrata como o maior contratação do Flamengo. E era um atleta do clube. Então, assim, tem essa questão da formação que ainda bate muito. Essa questão do deslumbramento ainda é uma coisa que a gente tentava, brigava, lutava com eles lá por conta disso, por já ter passado por essa experiência, por já ter passado por esse deslumbramento. Esse também pode ter sido um ponto do Wallace. Pode ser um fator. Talvez não seja o principal, mas isso também faz parte. Você sabe como funciona a base. Eu acho que o Ryan, adoro ver o Ryan jogando. Eu acho que é um jogador que tem um nível também para ser, né? A comparação que estavam fazendo em relação ao Adriano e o Ryan, eu acho que é possível. Eu acho que é um jogador que tem muita força, um jogador que tem um chute muito forte, canhoto. Mas só acontece porque o Ryan tem a oportunidade de jogar. Né? O Diniz pega o Ryan ali e coloca, e vai, e joga, e joga. E uma hora é vaiado, uma hora é aplaudido, uma hora é vaiado, outra hora é aplaudido, mas vai e vai ganhando confiança. Aí quando você olha, tá aquele atleta forte. Casca, né? Pô, é isso, entendeu? Mas por quê? Porque tem a oportunidade de jogar. E eu acho que o Abel tem feito isso também no Palmeiras. Coloca ali o Alan, né? De vez em quando entra, joga e vai, né? O Estevão foi isso, bom, pegou né, e botou lá. Pegou o Hendrick, botou, jogou e vamos embora. E eu acho que é isso. Assim, são jogadores que começam a pedir passagem por isso, porque também tem a oportunidade de jogar. O Lohan foi um jogador que... Eu lembro ele chegando na Cidade de Deus, porra... Fizeram cair, faltou corpo de bombeiro na Cidade de Deus quando chegou. E outro dia eu vi uma notícia aí que o técnico lá fora, pô, acho que deu uma dura nele, deu uma cornetada nele. Ele falou, né, que ele era meio preguiçoso, né? Parece uma declaração do treinador italiano e tal. Assim, eu convivi bastante com o Lohan, Hilton. Assim, é um jogador, para mim, diferenciado também. Acho que passa por essas questões também dele entender, né, que assim, que a gente estava falando aqui da questão da estrutura familiar, que eu acho que isso conta pra caramba, né? Você não pode descartar isso, né? Você pode tentar fazer com que esse atleta sofra menos, né? Mas o cara carrega essa criação, né, para cima, para dentro dele, ele carrega isso para a carreira dele e para a vida dele, né? E tem alguns atletas que conseguem se desvencilhar disso, né? O cara começa a querer crescer mais do que passar aquele período, que aí às vezes cria esse conflito, porque as pessoas falam que o cara está mascarado, pô, o cara não aparece mais aqui, não vem mais aqui, porque às vezes o cara cresce, ele quer expandir o mundo dele também e às vezes cria essa situação. Tem outros que conseguem fazer isso, tem outros que conseguem crescer, mas não conseguem sair das suas raízes, e tem outros que conseguem crescer, né? E ir embora. E no caso do Lohan, acho que é um pouco isso, assim, né? Acho que a estrutura familiar dele, uma coisa que ele carrega os parceiros dele, os amigos dele ali. Mas é um menino que tem um talento enorme, mas a gente várias pessoas já falaram aqui, né? Que só o talento não dá, ele tem que entender isso. Mas quantos anos o Lohan tem?
né? A gente vai me perguntar assim, ele não é um jogador experiente para te entregar isso talvez agora. E ele precisa passar por essas experiências. Tem 19 anos, 20 anos, entendeu? Então, assim, o cara precisa passar por isso. Ele vai começar a compreender que ele só o talento dele não vai levar ele para o lugar que ele quer chegar. E isso demanda conversa, demanda você ter que ter muita dedicação de trabalho em cima dele, que às vezes tem gente que não quer. Quer pegar o atleta já prontinho aqui, bonitinho, bota aqui, esse aqui. O que você pedir, ele vai fazer, que ele vai. Onde você mandar ele vai jogar e tal. E eu acho que aí é o papel do coordenador, é o papel da psicologia, é o papel do mentor, é o papel do cara que vai estar todo dia falando a mesma coisa para ele. Tinha dias que eu cansava, mas eu não deixava de falar. Com ele ou com outros? Não, com todos. Com todos? Com todos. Com todos. Assim, Quem mais assim deixava... você chegou, bonitão, vem cá? Ah, tem, pô, menino, até hoje eu falo com ele, Rodriguinho, por exemplo, Rodriguinho, Lohan, Wallace Ian, Iago já não falava tanto. Iago era um atleta que você falava, ele compreendia lá e fazia. E, assim, tantos outros atletas, assim, que você está ali todo dia, você está tendo que estar falando todo dia. É o cara que chega, que você olha assim e fala, caramba, hoje ele vai estar com esse comportamento. Ontem eu falei com ele, está com o mesmo comportamento. E chegava lá, eu era chato. A minha função era ser chato. E eu falava para eles assim, eu sei que eu sou chato, mas enquanto eu estiver aqui... de vocês. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ser chato. Alguns, obviamente, compreendem, começam a querer entender um pouco mais o que tu está passando. Tem outros que ficam ali relutando, brigando com esse elástico, né? Porque o elástico, o cara acha que está indo, daqui a pouco, pum, ele volta para o mesmo lugar, né? E essa era a minha briga. Deixa eu fazer uma provocação aqui, Gilberto. Você foi jogador e numa época que não tinha essa estrutura toda, no mesmo clube, que é o Flamengo, sim, não tinha essa estrutura toda, não tinha tudo isso. Tinha os mesmos craques que tem hoje, na época tinha o Romário. Sim. Ninguém no Flamengo hoje chega perto do Romário. Você tinha Romário, Amoroso, você tinha um monte de jogador, de Jair, você tinha uma galera, bons jogadores ali, né, na tua época. E você sozinho teve que amadurecer. Existe na carreira do jogador, porque assim, eu quando tinha 19, 20 anos, eu não era rico. Eu já tive 19, 20 anos, sim, mas eu não tive 19, 20 anos já famosinho e rico. Esses moleques têm um bom contrato. Sim. Eles têm um bom contrato ali que eles a maioria não passa necessidade. Sim. Já tem um saláriozinho ali ok, ou muito ok. Então, assim, eu tive 19, 20 anos, eu nunca tive 19, 20 anos já famosinho com dinheiro. Duas perguntas. Existe um teto, uma idade limite pro garoto ter um estalo assim, porra, a partir de tanto do moleque amadurece, ele para de ser infantil, para de fazer merda, e começa a ter foco e consciência. Ou é preciso, de repente, dentro dessa estrutura, ter alguém além do coordenador, não sei, ou linhadura, ou um coach, ou um psicólogo, sabe? Ou algum profissional a mais dentro desse staff para pegar esses moleques e falar assim, cara, vocês vão acabar estragando a carreira de vocês. Por quê? Olha aqui, ó, Arrascaeta, Jorginho, eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas pode vir o Paquetá. Espero que ele venha para o meu conteúdo não ficar defasado. Sim, sim. Mas tem aqui o Saúl, fulano de tal, pô, você tem Bruno Henrique, você tem essa galera toda aqui, ó. Se tu não se empenhar, tu não vai jogar não, olha o nível dos caras. Não falta assim alguém para falar, cara, olha aqui, tu não vai, se tu não se dedicar, tu não vai jogar não, porque tu não vai pegar a vaga desses malucos. Qual o tamanho dos caras? Então, tu vai ser emprestado. Como é que é não, isso? Então, assim? não falta. Não falta? Tem. Flamengo tem, Palmeiras tem, todos eles têm. Tem pedagoga, tem psicóloga, tem enfim, né? Tem os próprios jogadores que às vezes eles sobem para jogar, para treinar com um profissional. Esses jogadores, alguns hoje, a maioria consegue, né? Eu fui assim, só para comparar, né? Eu tive uma... Graças a Deus nunca aconteceu comigo, tá, Ailton? Mas já aconteceu com muito jogador, né? Eu fui de uma geração que o grande jogador, o fera mesmo, pegava a chuteira assim e falava assim, meu filho, tem quantos anos? Tenho 16. Engraxa minha chuteira ali, limpa minha chuteira ali. Hoje, esses meninos não têm isso, né?
Eles têm o atleta que já está consagrado, que abraça cada vez mais esses atletas, traz eles para perto, dando justamente o que você está falando, direcionamento na carreira deles. Muitas das vezes, esse próprio atleta, o mesmo empresário desse atleta, que é o atleta fera, é um empresário desse atleta que está surgindo, que está subindo. Então, há uma relação ali, às vezes até profissional, né? Não só diária, como atleta de amizade, de amigo ali, mas tem a profissional também. Além disso, no clube tem psicólogo, tem os próprios médicos ali no dia a dia. Você tem um setor que é o pessoal que trabalham com pedagogia, né, e tudo mais dentro do clube que tem assistente social, que mostra para eles ali dia a dia, nas categorias, principalmente nas menores, o atleta vai crescendo com isso, com palestras sobre sexo, sobre fumo, sobre educação financeira. Todos esses atletas têm. A grande questão que eu te falei aqui é a relação familiar que esse atleta tem e o que ele absorve. Você perguntou, você tem uma idade certa para isso? Não, não tem. Tem atleta que vai amadurecer já dali com 16 anos, talvez, com 17 anos. O cara, tu vê que o atleta tem, por conta da mãe, por conta do pai, por conta da tia, da avó que cuidou, que abraçou, que mostrou para ele que a vida aqui não é assim, a vida é assada, assim. E do próprio perfil dele mesmo, né? Ou o próprio perfil da pessoa, do próprio atleta, né? Tem uns que consegue identificar rápido como funciona e vai, e tem outros que demoram um pouco mais, né? Você tem essa questão, isso assim, é fato. Mas não por falta de informação, que muitas vezes a gente enxerga, vê assim, o cara tá ali, o cara tá, às vezes é um comentarista, tá numa determinada emissora e acontece uma situação com o atleta jovem, mas o clube precisa ter uma pessoa, não tem. Todas, o Palmeiras tem, Bahia tem, o Santos tem, o Fluminense tem, Vasco tem, todos esses clubes, hoje, na base, todos esses clubes têm estrutura espetacular. Espetacular. E se for comparado com... mas por que lá na Europa, aí é uma outra situação que tu vai abrir um leque para um monte de coisas, que aí vem a questão de educação, que o cara é educado de uma forma diferente, na própria escola, o que ele recebe de informação, o que ele é estimulado na escola, o que ele é estimulado, às vezes, dentro do clube, para que ele possa... A gente aqui, às vezes, vive uma sobrevivência. O garoto sai ali da favela X, ele com 15 anos, às vezes, ele é um rimo de família. O salário que ele ganha, que tu falou assim, mas às vezes esse moleque faz um contratinho, às vezes é R$2.000. Às vezes é R$3.000 que o moleque tem para fazer a passagem dele ali, o dia a dia dele, o corre dele com Uber, que na minha época não era Uber, ou era táxi ou era ônibus. E ele já é a principal fonte de renda da família. Tu pensa, um garoto de 15 anos, tendo pai que às vezes para de trabalhar, se mete no Uber para trabalhar, para poder levar o garoto para o treino. Então, isso tudo afeta. E aí tu pega um Flamengo, um Palmeiras, um clube grande desse, com um moleque com 16 anos, ele se torna um atleta profissional, é uma pressão muito grande, entendeu? Só que às vezes as pessoas não enxergam isso. Então, assim, o que a gente conseguia fazer, até onde eu podia ir, eu ia. Com conselho, pegava, falava, mostrava isso. Da porta para fora do clube, eu não conseguia mais controlar isso. E nenhum clube consegue. É raro, é difícil. Né? Então, assim, tem clube que fala que a assistência social vai na casa desse atleta, ver como é que tá, ver como é que... Às vezes, mas não é sempre. Você tem o pai, tem a mãe ali, o clube às vezes consegue controlar um pouco uma coisinha ou outra, mas é da natureza humana. O moleque cresce ali, ele vira o protagonista, às vezes, de um jogo qualquer, desse jogo decisivo, e o ego infla mesmo. Ele acha que ele é aquilo tudo ali que estão falando, e aquilo que você falava para ele já não serve mais. Não preciso mais do que você está falando para mim, não, porque eu tenho fulano, Beltrano e Ciclano aqui que falam para mim todo dia. E você tem que lidar com isso. Mas o meu trabalho, eu ainda falo que depois de 12, quase 20 anos como profissional, eu ter passado esse período no Flamengo me acrescentou muita coisa. Assim, eu fui muito feliz ali, eu aprendi muita coisa com os meninos. Você aprende com os meninos, você aprende com os profissionais que estão ali, a vontade, Você sabe por quê? Então, não sei. Né? Talvez por vontade, o clube não quis mudar processo, quis mudar a conversa, que tinha muito profissional ali que não fazia nada e que podia, de repente, enxugar um pouco a folha, e foi enxugado, saíram quase 60 profissionais do Flamengo.
Mas eu não saí com mágoa também não, Hilton, sabe? Porque assim, eu já Você saiu na gestão na virada da Landim? gestão BAP. Não, o BAP Ah, é. entrou... Eu saí em janeiro de 2024, né? Entrou a gestão, eu saí. Tá. Mas eu conheço, assim, eu já trabalhei no Flamengo diversas vezes, no Cruzeiro, no Vasco. Você sabe que a política é dessa forma, Sim, né? Então, assim, eu digo que foram 4 anos ali bem legais. Eu hoje converso com alguns dos meninos, ainda mando mensagens para eles, entro no Instagram dele, curto, eles postam foto lá, cortam cabelo, falam, meu filho, esse cabelo aí não é possível e tal, e eles dão risada, porque assim, era a relação que eu tinha com eles. Mas entendendo que a qualquer momento eu poderia realmente sair. Tem profissional que fica 1 ano no clube e sai. Tem profissional que fica, às vezes, alguns meses e sai. Isso é normal, assim. Ainda mais tratando de clube grande. Então é isso. É esperar a oportunidade para voltar a trabalhar, fazer o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com base. Ah, eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó. É só clicar.